Fala galera, beleza? É o seguinte, estou aqui com o Thiago. Como a maioria votou que queria saber, né, dessa questão de equipe, tudo isso que foi feito no primeiro triatlo que a gente fez e a importância que teve essa equipe para os resultados que a gente teve. Então eu estou aqui com o Thiago vai contar um pouquinho sobre a visão dele, dos treinos, dos bastidores. Thiago Sobotka, meu guia, meu parceiro, meu amigo, é contigo aí. E aí galera, beleza? Bom, o Samuel me procurou em 2014, final de 2014 para 2015. É isso, né, Samuel? Isso. Não, final foi em 2016, Thiago. De 2015, final de 2015 para 2016. Eu te procurei. É. Foi. Não, foi 2016. Eu te procurei um dia, 12 de agosto de 2016. Foi um dia depois do meu aniversário. Ele tá com a memória melhor que a minha. Uma segunda-feira. Eu lembro que era meu aniversário. E eu tinha, nesse ano de 2015, eu participei da minha primeira prova de triatlo. Foi uma prova que eu fiz no Sesc, em Salvador, e lá eu consegui, na verdade, o primeiro pódio para Barreiras, que seria uma coisa assim bem inusitada, afinal de contas, Barreiras não tem tradição nenhuma de triatlo, quer dizer, hoje nós temos uma equipe aqui, mas na época não tinha nada. E essa foi a minha experiência, eu treinei naturalmente, instintivamente, e Samuel me viu na internet e até foi uma surpresa. Eu pensei assim, poxa, o meu trabalho está sendo reconhecido. Na época eu tinha uma academia, era personal trainer, e alguém de fora me chamando, tô famoso. E ele começou a conversar comigo pelo Facebook, e a gente se conheceu e finalmente, quando foi no ano de 2016, né? Isso, eu te procurei em 2016 pra gente fazer o triatlo em 2017. Exato. Eu cheguei na sala do Thiago e falei, olha, eu quero daqui um ano fazer um triatlo. E o que eu mais preciso de ajuda, o que eu mais preciso de auxílio, o que eu mais preciso treinar é natação. E ele é professor de natação. Eu fui professor de natação há muitos anos. Hoje eu estou em outra profissão, mas eu gostava muito e gosto muito de natação. E aí eu falei, Samuel, é o seguinte, existem grandes dificuldades e a primeira é saber qual é o seu nível de natação. O quanto que você nada. Aí eu perguntei para ele, né? Eu falei, se tem um número negativo para isso, pode botar no negativo, porque eu não sei boiar, eu não sei respirar na água, eu não sei nada. E eu imaginei que talvez eu conseguisse ensinar ele a nadar. Não imaginei que ele faria uma prova de triatlo naquele momento. Mas aí, como um desafio, eu marquei com ele no clube e a gente se encontrou lá no clube que a gente chama aqui de Clube dos Gaúchos. Era o único lugar que tinha piscina também, né? Barreiras não é um lugar variado de piscina, de opções. E a gente foi pra lá. Quando ele caiu na água, eu me dei conta que ia ser muito difícil, porque ele realmente não sabia nadar, ele afundou. E na minha cabeça eu pensei, não, ele não vai conseguir. Só que eu não sabia com quem eu estava lidando. E aí, hoje, além de ter sido um professor de natação e depois um guia em provas de triatlo, em corrida, a gente fez a São Silvestre também, que é uma história que talvez até mereça a gente contar, porque foi muito legal. Outro vídeo, né? No outro vídeo. Foi muito legal também. A gente fez uma preparação que eu digo de superação, porque Samuel, em pouco tempo, ele aprendeu a nadar e em pouco tempo ele decidiu que ele iria cumprir os 750 metros, porque como eu vi as dificuldades dele, eu sempre falava assim, Samuel, vamos na organização e você faz um nado simbólico, você nada por uma pequena distância. E o Samuel olhou para mim. A ideia do Thiago era fragmentar e nadar só 250 metros, que seria um terço da prova de natação, que seria uma boia só. E realmente, no dia que ele me falou isso, eu não tinha condições de nadar nem dos 250, né, Thiago? Mas aí Samuel insistiu comigo. Foi isso que, na realidade, assim, eu percebi que ele ia conseguir. Porque ele insistiu em fazer os 750 metros. Aí eu quero fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado. Qual é o tamanho da sua sede? Qual é o tamanho da vontade que você tem de alcançar os seus objetivos? Porque eu passei uma vida inteira podendo ter até alguns privilégios, de nadar menos, de estudar menos, e eu sempre optei por fazer mais. Isso é uma escolha e que você
independente da sua condição, de qualquer coisa, você pode escolher. O seu apetite tem que ser grande para chegar nos seus objetivos. E aí ele teve esse apetite todo aí que ele está falando aí. Realmente foi uma surpresa. E quando a gente chegou na primeira prova, que a gente foi convidado a participar da prova, eu fiquei assim um pouco preocupado, porque nadar no lago já era diferente de nadar na piscina. E Samuel, mais uma vez, ele mostrou que, além de persistente, ele tinha coragem para o que ele estava fazendo. Eu acho que ele era o corajoso e eu era o maluco, né? Na verdade, assim, coragem não é ausência de medo, porque eu tenho medo do lago pra caramba até hoje. Mas é você ir com medo mesmo e, claro, certificado de segurança. Então, assim, eu me sentia muito mais seguro com o Thiago indo do meu lado. Tinha também alguém do caiaque acompanhando, porque eu sabia qualquer imprevisto, e a água é cheia de imprevistos, né, Thiago? Principalmente. Ele tá falando que tinha alguém, mas quem tava com a gente era o Weimar Petergil. Então, assim, juntou 3 malucos, porque a natureza, ela associa, né, as pessoas. Eu ficava na dúvida, eu falei, se eu me afogar, será que afoga os 3 ou será que me resgata? A gente fez, eu lembro como se fosse hoje, tem várias histórias, mas assim, foram pessoas que a gente conheceu nessa época, que realmente são grandes nomes do esporte, né? Então, um deles é Samuel e também o Felipe Aragão. Um cara que ajudou muito a gente. Ajudou a gente no treino, no último treino. Aí é uma coisa importante, o objetivo era fazer o triatlo em um ano, e o Felipe, que fez esse convite pra gente, na época ele prestava um serviço pro Challenge, e ele falou, pô, eu quero ver você aqui e tal. E aí, em vez de ser um ano, esse planejamento ele teve que ser antecipado, e eu não estava pronto, né? Mas ele estava pronto. Ele não estava pronto, mas ele estava pronto. Então, eu usei toda uma técnica também diferenciada com o Samuel. Eu tive que desaprender natação, porque a mecânica dele é outra dentro da água. Então, eu tive que aprender a mecânica de Samuel e passar essas informações para ele. E ele correspondeu, ele treinou com afinco, ele não faltava treino, ele fazia sempre a mais, ele tinha disposição, coragem, e a gente... E o importante aqui também, uma das coisas que me motivava era a vontade que o Thiago tinha de aprender coisas novas, porque eu sabia que qualquer professor que por melhor que ele seja, por mais curso que ele tem, na minha situação ele teria que ter uma vontade de se adaptar muito grande, e o Thiago teve tudo isso. Então toda vez eu chegava no treino, eu vi um negócio aqui, eu li sobre isso, aquilo, vamos fazer, e tudo a gente testava, né, Thiago? Foi um grande teste. Na realidade, assim, eu ganhei uma experiência muito grande com o Samuel nesse sentido. Então eu encontrei uma pessoa que fazia um trabalho de nado adaptado na internet também, uma pessoa que mora em outro país, no Canadá, e lá eu comecei a prestar atenção no que esse cara falava e nas aulas dele, através de vídeos e tal. E algumas coisas eu fui adaptando com o Samuel, e aí combinou que a gente chegou no dia para fazer a prova do triatlon, e talvez tenha sido um dos dias mais emocionantes da minha vida, minha também. Talvez da vida de Samuel, porque ninguém imaginava que a gente ia conseguir nadar os 750 metros, pedalar uns 20km e depois correr 5. Né? E aí a bike também foi cheia de imprevistos, né, Thiago? Escapou a corrente 9 vezes. E aí... Foi um pouco difícil, mas assim, a gente... Com isso que o Samuel falou e que eu aprendi com ele também, porque aí eu era o professor dele, mas no final eu acabei sendo aluno também. Então a gente, na realidade, a gente fez uma irmandade, uma grande troca como irmãos mesmo, uma grande troca de experiências, como almas conhecidas. Assim, a gente trocou muitas experiências, as experiências que eu tinha, e eu peguei as experiências que ele tinha, e a gente fez uma grande salada, e foi assim, um momento de grande superação, porque, como vocês sabem, né, Samuel passou por muita coisa na vida, desde que ele nasceu, e ele simplesmente ignorou a ciência, ele ignorou que as pessoas disseram que ele não podia. Eu também ignorei isso, e a gente foi lá e fez daquele dia o impossível e assim, se tornar possível. O Thiago, de todas as pessoas da equipe, tem até gente que eu conheço há mais tempo que o Thiago, mas nesse período de preparação sem dúvida nenhuma, eu passei mais tempo com ele do que muitas vezes com a minha mãe, com meu pai, com a minha família, porque
ele era meu professor de natação, que era o esporte que eu mais treinava, ele estava junto nas transições, em tudo, então assim, foi toda essa lapidação, ele auxiliou bastante, e essa importância dele acreditar também, aquele dia que eu conversei com ele, eu senti que naquela hora ele não estava acreditando, e que no outro dia eu já senti que ele estava acreditando mais. Eu falei, pô, aqui tem alguém que acredita em mim, né? Porque eu virei para ele e falei, cara, eu acredito muito no seu conhecimento, eu acredito muito, você foi me recomendado como sendo o melhor professor de natação dessa cidade. Então, tudo isso influencia, e o fato de eu ter feito o primeiro triatlo é um processo em conjunto, é um processo em equipe, em que cada pessoa da equipe teve sua importância, muitas vezes até fora da sua especificidade, assim, com uma conversa, Então eu contava as dificuldades que eu estava tendo, não só nos treinos, né, Thiago? No dia a dia, questões familiares, tudo isso, porque eu precisava estar bem para esse dia, eu precisava estar leve, e tudo aconteceu. E eu sou um atleta de prova, né? O rendimento foi um pouquinho até melhor do que nos treinamentos, do que nos simulados que a gente fez, porque aquele momento era um momento que eu me preparei, aquele momento era um momento que eu desejei. E se você estiver preparado, se você aproveitar as oportunidades quando elas surgir, você vai alcançar o que você quer. Isso aí para todo mundo, acho que a vida é assim. E também eu acho que uma outra lição que eu tirei assim dessa vivência com Samuel foi que não tem limite, a coisa não tem limite, porque Samuel venceu essa barreira da ciência e da impossibilidade de nem caminhar e completar um triatlo. E aí quando a gente foi convidado para fazer um outro, né, ele me ligou e falou assim, Thiago, e agora tem mais uma prova, você quer fazer comigo? Eu falei, claro, pô, pode colocar aí no seu calendário, eu vou estar lá, eu vou fazer junto com você essa prova de triatlo. E a gente foi fazer, e quando eu comecei a olhar para o lado, ele passando pessoas que teoricamente seriam tidas normais, né? Ele nadando mais rápido, pessoas desistindo e ele passando pelas pessoas que teriam mais condições do que ele na prova de completar, desistindo na natação, e a gente indo até o final e chegando na frente de pessoas que com o corpo normal. Aí eu percebi que, além de tudo, esse nosso trabalho ele tinha sido tão bem sucedido que ele não foi só uma experiência, ele não foi só uma vez. O Samuel conseguiu render, ele conseguiu ir além do que nós dois supomos que nós fôssemos capazes de realizar naquele dia. Sem querer desmerecer ninguém, lógico, né? Todo mundo sabe as suas limitações, às vezes de treino, mas, nesse dia aí, Samuel me surpreendeu de novo. Então, era cada vez que a gente ia fazer alguma coisa, depois a São Silvestre, que a gente começou a treinar para participar da São Silvestre. A São Silvestre depois tem que ter um vídeo só sobre ela, né, Thiago? Só sobre ela. Muita coisa aconteceu naqueles 15 quilômetros. Muitas coisas aconteceram em São Paulo. Então, com certeza, a história de Samuel ela precisa ser contada. Eu conheço muitas pessoas que são motivadas por ele. Que falam assim, olha, se eu hoje sair da inércia, se eu hoje consigo também ter um relacionamento melhor com as pessoas, uma interação melhor com as pessoas no meu trabalho, se eu hoje supero minhas metas, é porque o Samuel me trouxe essa mensagem de que é possível, de que se eu conheço, então é palavra minha porque eu já ouvi várias pessoas dizerem, eu comecei a correr por causa dele, eu comecei a prestar atenção em algumas atitudes na minha vida por causa do Samuel. Isso é massa. Então ele está cumprindo uma função, essa história que ele leva para as pessoas, ele está cumprindo uma função que é muito, para mim assim, é muito importante, que é exatamente provar para as pessoas que é possível. Se você se dedicar, se você tiver pessoas ao seu lado que te ajudem, que colaborem com você, que você também colabore, porque é uma troca sempre, e eu aprendi muito com isso, que é uma troca, as coisas você não tem só a ensinar, né? Eu não fui apenas o professor, eu fui também um aluno de Samuel. Então, quando você se dedica a isso, seu sonho é possível. Com certeza. E a gente fez ser possível, não foi, Samuel? Com certeza. Tamo junto, Thiagão. Tamo junto, velho. É um prazer abrir esse quadro aqui com você. É sempre um prazer, Samuel. Sempre um prazer. Tinha que ser com você mesmo e é isso aí.
Então, fiquem atentos aos próximos capítulos, às próximas pessoas que vão aparecer e deixa aí suas dúvidas nos comentários. Com Valeu? tudo, com tudo. Vamos com tudo, Samuel.